Opa, tudo bem? Meu nome é Matheus Prates e eu trabalho com comunicação visual. Eu sou especialista em fachadas da comunicação visual. E no vídeo de hoje eu vou te explicar como você pode fazer uma fachada igual essa, seguindo as leis da cidade limpa e não tomando nenhum prejuízo, certo? Antes da gente começar, eu vou te explicar o que é a lei da cidade limpa, para você que não sabe. A lei da cidade limpa, ela foi reestruturada agora em 2019, que ela condiz o quê? Um imóvel pequeno, que possui até 10 metros lineares. O que é 10 metros lineares, para você que não sabe? 10 metros lineares, ele é basicamente de uma ponta a outra do seu imóvel, né? Desta ponta até essa ponta são 10 metros. Um exemplo. Claro que aí não tem 10 metros, entendeu? E sempre na horizontal, nunca na vertical. A não ser que seja, obviamente, um prédio de 1000 andares, que não vai ser, né? Mas sempre na horizontal. Vamos continuar lá o que está escrito? Neste caso, a área total do anúncio, lembrando, anúncio, que no caso é o seu projeto, com o nome do estabelecimento, não poderá ser maior que 1,50 m quadrado. 1,5 m quadrado, né? Como isso funciona na prática? Eu tenho aqui 5,16 m, é metade daquilo que a gente bate no máximo. Então, já tá, como está abaixo de 10 metros, sempre que você for fazer alguma fachada abaixo de 10 metros, você tem que colocar na sua cabeça que a propaganda não conta o ACM. A propaganda conta apenas o nome da fachada, como até o próprio negócio mostra aqui, ó. A área total do anúncio com o nome do estabelecimento não poderá ser maior que 1,5 m, certo? Então, como a gente tem 5,16 m, isso aqui tem que ter no máximo 1,15 m, tá vendo, de altura? Por quê? Tá dando 1,15 m por 1,36 m. Se eu fizer a conta, 1,15 m por 1,36 m dá 6 centímetros a mais apenas. Isso passa tranquilo, certo? Não tem nenhum problema. Passa bem tranquilo, só não pode passar 10 centímetros, 15 centímetros a mais, que fiscal tem um olho muito biônico para isso. Feito toda essa palestra para te explicar como funciona a parte das fachadas, agora eu vou, na prática, te mostrar como você pode fazer uma fachada igual essa aqui, com todos esses efeitos, né? Primeiramente, você precisa criar a estrutura base. Eu sempre expliquei para vocês no meu canal que é o quê? É você criar uma estrutura base assim, ó. Utilizar formas geométricas básicas, certo? Não tem segredo nenhum em formas geométricas. Isso você pode aplicar não só no CorelDRAW, mas também Photoshop, Illustrator, Canvas, se você tiver habilidade no Canvas, entendeu? É bem fácil você trabalhar com esse tipo de imagem. Vamos fazer as colunas aqui também, ó. Ah, Matheus, mas essa coluna aqui, ela tá diferente dessa coluna aqui. Olha lá, ó, tá diferente. Não tem problema. Você joga ela um pouquinho mais pra dentro, ó. Aqui, ó, você joga ela aqui assim, ó. Pra tampar mesmo, sem dó. Entendeu? Ó, fez de um lado, a gente faz do outro lado agora, ó. O mesmo processo. Depois que a gente fez as duas colunas, eu vou fazer essa mini testeira. Que você pode ver que tem uma testeirazinha aqui, ó. O nome disso se chama testeira. Vamos para baixo. Depois que eu fiz a parte da pré-montagem da fachada, a gente vai começar a trabalhar na montagem real dela. Que é qual? A parte de perspectiva e tudo mais. Eu vou começar agora a mesclar, ó. Você seleciona um, seleciona outro e seleciona o terceiro. Depois você vem e clica aqui, ó, soldar. Ou dá um Ctrl L que ele dá um combinar, né? Mas o bom sempre é soldar, para ficar certinho. Vou pintar de... Vamos fazer outra cor aqui. Essa vai ser amarela dessa vez, não vai ser vermelha. Pinta de amarela aqui também. E aqui embaixo, quando você quer dar um efeito de perspectiva, você pinta com a cor menor. Então, e para você que não entendeu o que é cor menor, é basicamente você clicar e segurar na paleta de cores do CorelDRAW e escolher uma cor mais escura ou uma cor mais clara, dependendo do seu propósito, certo? Estamos aqui, já está pronto praticamente a base da fachada. O que a gente vai começar a adicionar agora? Efeitos de profundidade, como entradas da coluna, igual tá aqui, ó. Que também você utiliza formas geométricas, que inclusive eu ensino no meu curso Método Matheus Prates de Fachadas. Eu ensino nesse curso
todos os meus métodos que eu aplico nos meus projetos, entendeu? Como eu trabalho com um projeto, fazendo projeto no máximo em 15 minutos, certo? Porém, as vagas, infelizmente, estão fechadas. Mas vamos continuar aqui para a aula, que é o quê? Eu estou fazendo a parte da entrada da coluna. É bem simples. Você faz uma parte aqui. Como ela já está pronta, eu só vou jogar uma cor menor ou uma cor um pouco mais escura. Assim, ó. E duplicar para o outro lado. Usando o espelhamento. Espelhamento vertical e o espelhamento horizontal. Existem esses dois tipos de espelhamento, para você que se pergunta. Outra coisa boa também que é sempre importante quando você está criando um projeto de uma fachada de um cliente é você não manter os contornos. Você pode ver que aqui, ó, ele não tem nenhum contorno. Ele tem um objeto, porém não tem um contorno, que é essa parte preta. Como você faz para retirar? Simples. Clica o botão direito aqui, ó. Você viu? O contorno remove. É bem simples e prático. Vamos jogar a nossa letra nesse painel aqui, para ver como vai ficar. Eu vou selecionar com o painel que já está no tamanho, né, na medida, 5,16 por 3. Vou duplicar, dar um Ctrl G para agrupar. Vou selecionar o painel e os dois, tá? Com o Shift, C e E. O C ele centraliza no centro na horizontal e o E na vertical, entendeu? Agora é só diminuir um pouco mais ou ajustar. Olha que simples. Nossa, Matheus, essas letras estão muito pequenas para a fachada. Realmente, elas estão pequenas de acordo com a lei da Cidade Limpa, entendeu? O que a gente pode fazer é abaixar. A gente pode abaixar elas até quase chegar na base da fachada aqui, né? Na base da marquise. E deixar elas desse jeito. Não tem muito o que fazer. Se você estiver num bairro que não a lei da Cidade Limpa não se aplica tanto assim, aí você pode estourar a letra no tamanho que você quiser. Deixar a letra desse tamanhão assim. Porém, as implicações elas vêm depois, não tem jeito. Eu não posso te explicar um projeto que vai fazer agora e seu cliente vai ser prejudicado mais para frente, entendeu? É sempre bom aprender o certo para fazer o certo. As letras já estando aqui, o que eu vou colocar? É só esse efeitinho aqui, ó. Que é bem simples, tá? Ó. É um retângulo que eu utilizo o contorno. Se você vem na ferramenta aqui de Bezier, você segura, aperta e segura aqui, ó, tem Bezier, né? Eu criei um contornozinho, aí eu só vou aumentar a espessura do contorno, deixar tipo 36, olha só que bacana. Ah, mas ainda continua como contorno. Como que eu resolvo isso? Ctrl Shift Q. Essa é uma dica muito importante para quando você vai transformar um contorno em objeto. Ele transformou em objeto, se você notar. Nesse contorno aqui, eu vou manter ele na cor, vamos ver aqui. Vou manter ele na cor branca. Deixar ele na cor branca, é uma cor bacana para combinar com as letras, né? Eu tô só criando outro retângulo aqui dentro, para quê? Para me poder alinhar. Deixar ele alinhado nesse retângulo aqui, as letras, ó. Aí eu seleciono o retângulo e as letras. Pronto, ó, já tá alinhado, entendeu? A mesma espessura que tá aqui em cima. As letras a gente ainda não vai colocar nenhum efeito 3D por enquanto, porque a gente vai terminar de fazer os efeitos aqui embaixo, né? Não tem um porquê a gente fazer só. Tá vendo quando eu chego perto de qualquer borda aqui, ó, aparece borda, ponto médio, nó, entendeu? Isso ele deve ao quê? A essa parte aqui, ó, alinhar a. Eu sempre mantenho essas três últimas opções ativas porque facilita o processo de criação de um projeto, né? Então eu venho aqui, ó. Vou colocar ponto médio mesmo, não tem problema, tá? E vou jogar mais ou menos aqui. E aí eu aumento de novo pro máximo que deu. Você viu que ele fica meio estranho? Ele fica meio estranho porque é um nó. A gente tem essa versão, esse método de criar esse tipo de coisa. Ou você pode simplesmente criar um retângulo, ó, no tamanho do outro retângulo. Usar a ferramenta de forma aqui e puxar um pouco pro lado assim. Aí nesse caso aqui a gente vai pintar com branco um pouco mais escuro para dar o efeito de profundidade. Tá vendo? Vamos pintar até um pouquinho mais escuro aí, vai. Aí, agora sim. Você tá vendo o efeito de profundidade que a fachada vai tomando? E realmente, isso aqui, você olhando assim as letras, você tem a impressão que a letra tá bem menor que
poderia estar na fachada, entendeu? Mas como eu estou explicando desde o começo do vídeo, que é sempre bom você ter noção das leis da cidade limpa, das leis do seu bairro, das leis da sua cidade, porque se você não tem essa noção, quando você for fazer o projeto e o projeto ficar finalizado, vai ficar muito lindo. Porém, em uma semana, o lojista é notificado. E você que é o projetista, ele vai notificar você depois, entendeu? É assim que funciona. Vamos adicionar umas lâmpadas aqui embaixo para ficar bonito? Eu vou entrar aqui no meu conjunto, ouro e prata. Esse é um conjunto muito bacana que eu mesmo criei do zero. Voltar aqui, ó, Ctrl Shift V. Com Ctrl Shift V, ele copia, na verdade com Ctrl C você copia, o Ctrl Shift V ele vai copiar aonde você estiver olhando. Por exemplo, se eu estiver olhando aqui, dá um Ctrl Shift V, ele vai colar aonde tiver o quadrado da sua visão, entendeu? Não é complicado não. Vamos fazer o que agora? Eu vou diminuir o tamanho desse LED. Esse aqui é um spot de LED, plafond é o nome desse spot de LED. Se você pesquisar no Google, você vai encontrar bastante modelo dele. Isso aqui também não é só utilizado em fachada não, tá? Você pode utilizar no banheiro da sua casa, no teto da sua casa, sala, enfim. Você consegue ter uma aplicabilidade muito grande nele. Vou duplicar para o outro lado. Aí eu vou selecionar os dois, é uma coisa que eu sempre faço, tá? Até no meu método eu explico que isso é uma coisa muito importante para fazer. Ctrl G, seleciono a parte de baixo do forro e dou um C para ele alinhar no centro. Tá vendo que aqui ficou um pouquinho mais sem o... como se tivesse desalinhado? Porém ele tá alinhado certinho, ó. Se eu fizer um retângulo aqui, ó, assim, ó, você vai ver que o espaçamento daqui é o mesmo espaçamento daqui. Porém, esse lado é um pouquinho desproporcional. Então a gente alinha no olho mesmo. Assim. Pronto, tá alinhado. Certinho, né? Outro método de alinhamento de spot é o que? Desagrupar tudo. Você pode pegar aqui um retângulo e criar o retângulo no centro da coluna aqui, tá vendo? Você faz o tamanho da coluna e alinha ele entre colunas, ó. Alinhei numa coluna aqui e alinhei em outra coluna aqui. Pronto, os dois estão alinhados. Desse jeito, para mim, fica, na verdade, muito bom, porque ele vai iluminar as suas colunas e não a fachada de outra pessoa, entendeu? Vem na ferramenta de misturar, cata de um lado, joga pro outro, e aí ele vai te dar a contagem 3, e sempre você tem que contar que são sempre 3 mais 2, que são os dois da ponta. Então aqui a gente já tem 5 spots de LED. Como são 5 metros, vamos deixar 5 porque vai ficar mais ou menos um a cada 80 centímetros, porque ele não vai alinhar na ponta da fachada, ele vai alinhar um pouco mais para dentro, né? Ctrl K para separar os efeitos e vou só agrupar, o Ctrl G. Feito isso, vamos começar a jogar uns efeitos para ficar um pouco mais bacana? O primeiro efeito que eu vou fazer vai ser esse toldo alveolar, né? É um toldo de policarbonato alveolar, é praticamente a mesma coisa. Lembrando, sempre formas básicas, é uma coisa muito importante de trabalhar. Eu estou jogando um pouquinho mais para baixo aqui, só para alinhar mais ou menos do jeito que eu quero. Aqui é no olho, tá? Você não precisa ter uma medida certinha do toldo, porque nunca vai ficar igual ao que você vai fazer aqui, vai ficar igual lá. Aqui é mais... Esse sim viram a ilustração de verdade. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um nó nessa ponta e tirar. Criar um nó na outra ponta e depois voltar para a ferramenta de novo de forma, tá? É que eu estou fazendo isso com atalho de teclado. Vamos pintar esse aqui. Eu vou pintar, como essa fachada é amarela, um toldo azul. Todo azul escuro fica bom para ele. Como nossa fachada, o toldo alveolar de policarbonato, na maioria dos casos, são transparentes, então a gente vai usar a transparência aqui, ó. Tem a primeira transparência, que ela faz uma transparência uniforme de uma ponta a outra. A segunda transparência é a transparência de fonte, ó. Você tá vendo? Ela começa transparente num lado e acaba transparente no outro. Nesse caso, pro toldo, é sempre bom a gente usar esse aqui, ó, que é uma transparência elíptica. Tem a primeira, que é de uma ponta a outra. Aí tem a segunda, que é uma transparência elíptica, entendeu? Ó? A gente ajusta assim, ó. Tá vendo? Como que fica bacana?
Aí você pode adicionar assim, ó. Ou simplesmente você pode usar normal mesmo. Não tem segredo, tá? Ó, você pode pegar normal e fazer assim. Aquela outra, que é a transparência de elíptica, é mais para quando você quer fazer uma coisa bem mais elaborada, entendeu? Aqui eu tô te mostrando as suas possibilidades que você tem, entendeu? Ó, ajustei. Já tá bom para mim a transparência. Lembra os dois que eu acabei de criar? A gente vai usar a ferramenta de misturar neles também, ó. Olha que bacana aqui, ó. Eu vou colocar 5 para cada módulo ser iluminado por uma lâmpada de LED, né? Vou dar um Ctrl K, daí eu vou desagrupar tudo e aumentar aqui, ó. Vamos aumentar o tamanho da estrutura um pouquinho mais, vamos ver aqui, 8. Não, 8 fica muito, eu vou colocar 4 mesmo. Ctrl Shift Q, que é o que eu acabei de ensinar vocês a transformar objetos em curva, e aí eu vou soldar eles, né, para eles ficarem como se fosse um único objeto, entendeu? Neste caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar tanto para cima quanto para baixo segurando o Shift, que ele faz um aumento proporcional. Os lados eu não preciso, eu vou selecionar a parte do toldo que está azul e depois vou selecionar de novo a nossa estrutura. Aí eu venho aqui, ó, interseção. Tem o primeiro, segundo e o terceiro. Interseção. Apertou nele, você clica no de fora e apaga. Você viu? Tem um aqui, tem outro aqui e os de dentro estão, obviamente, dentro da estrutura. Se caso você vê que fica um pouco desproporcional uma coisa ou outra, você vai lá na ponta, ó, e ajusta manual, tá? Isso aqui não tem muito critério, não tem um padrão. Tem um método, mas não tem um padrão a ser seguido, porque cada todo é diferente de cada coisa, entendeu? Estou criando a parte da estrutura frontal. Vou colocar de preto mesmo por enquanto, para poder ter uma visão mais detalhada da coisa. Eu vou até aumentar o final dela, né? Tem que ser certinho, da ponta a outra. E agora vamos colocar uma cor aqui, deixa eu ver que cor. Se eu jogar branco, vai ficar estranho. Vamos colocar... Não, vamos colocar branco. Não tem outra coisa. Eu poderia colocar prata, mas não vai ficar bonito. Depois que você fez isso, a estrutura ela não fica por baixo da parte de ferro. A estrutura, a parte do policarbonato, ela fica por cima. Então, seleciona o policarbonato azul, Shift, Page Up. Olha só que bacana que já fica. Ó. Esse é um projeto que, do jeito que ele tá, você vende ele por no mínimo R$300. No mínimo, do jeito que ele tá aqui. Sem o restante dos efeitos, entendeu? Ele é um tipo de projeto que você mostrar para o cliente já vai brilhar o olho dele. Então vamos parar um pouquinho de enrolar. Tá vendo essa parte aqui agora? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o relevo. O que muita pessoa tem dúvida, Matheus, como que eu faço extrusão no CorelDRAW? É uma coisa muito simples. Se você vier na mesmo leque aqui de efeitos, da onde a gente usou a ferramenta misturar, tem um efeitinho chamado extrusão. Se você clicar nele, clicar onde você quer a extrusão, você já está vendo aqui que tem um efeito de 3D, um cubo parecendo um 3D. Segurar o Shift, ele já vai travar na posição de a cada 15 ou 35, tanto faz. Eu sempre jogo para baixo, ele dá esse efeito aqui. Para mim, não tá real. Por que não tá real? Porque ele parece que está deitado no além. Ele não tem que estar deitado no além. Você tem que vir aqui e tá vendo essas duas setas indicando para dentro? Clica nela. Olha lá o que ela faz. Ela joga um efeito de profundidade para dentro da fachada, entendeu? Aí é só diminuir o tamanho do relevo para não ficar uma coisa muito feia e ajustar, ó. Vamos aumentar um pouquinho mais para 3 para ver se fica melhor. Viu? Ficou melhor. Ctrl K. Como você não precisa da degradê de preto para preto, vamos aumentar então a tonalidade. Eu vou aumentar aqui uma para ver como vai ficar. Não ficou boa. 2 já ficou melhor. Você viu? Tem um preto e tem a tonalidade do preto ali. Qual é a segunda parte agora? Eu fiz tudo isso daqui, te explicando. Agora na parte boa. Aperta o G, que é a ferramenta de preenchimento uniforme, ó, e joga na fachada, né? Para quê? Para você poder modificar aqui para RGB, obviamente, para você poder pegar aqui o amarelo, ó, tá vendo? Amarelo de um lado a outro. No centro,
A gente só cria uma ponta para poder modificar a cor depois. Dá um Ctrl B para diminuir o brilho. Vou dar um redefine aqui. Vai estar 0 para você, tá? Você só diminui aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o suficiente, você não precisa fazer mais que isso. Clica no que você criou no centro e joga lá para cima, ó. Ou vai jogando assim até ficar mais clarinho. Tá vendo? Joga esse aqui para dentro e esse outro também para dentro. Ele não vai ficar uma cor dura, porque quando você jogar uma sombra nas letras você vai entender. Você viu? Eu joguei aqui, agora eu vou jogar aqui embaixo também. Olha só. Ele já dá outro aspecto para a fachada, entendeu? Um aspecto mais realista. A nossa letra tá aqui, agora eu venho com a sombra, ó. Clico de novo onde estava o leque de efeitos, onde a gente usou a extrusão, e uso aqui, ó, sombra. Clicou, arrastou para baixo aqui, tá vendo? Arrastou para baixo, ó. Você tá vendo como que tá a sombra bem difusa? É essa opção aqui, ó, enevoamento. Você diminui para mais ou menos uns 5. Ah, mas agora ficou feio, ficou muito forte. A gente diminui do outro lado a opacidade, ó. Vamos diminuir, ó. Tá vendo? Ah, agora ficou muito pouco, 14. Aumenta, entendeu? Olha só como já fica outra coisa quando você joga uma sombra e um efeito de degradê, né? Ctrl K, você separar sempre o efeito, é sempre recomendado no CorelDRAW você separar os efeitos, porque o CorelDRAW ele tem muito problema de fechar sozinho, por causa que tem algum efeito com conflito com o outro. Isso aí desde quando o CorelDRAW é chamado de CorelDRAW, né? Ctrl Page Down, para quê? Quando você cria a sombra, ele cria a sombra por cima do relevo. Isso não é recomendável, porque se você quiser modificar o relevo, você não vai conseguir, a não ser que você use o gerenciador de objetos, que não é uma boa forma. Ctrl Page Down, ficou para trás do relevo, certo? Essa parte da fachada está finalizada. O que a gente pode colocar aqui agora é essas duas tiras aqui, que para quem não sabe, essas tiras servem para divisão de ACM, entendeu? Agora eu vou fazer aqui, ó, colocar a tira aqui, vou selecionar as colunas, como elas já são um único objeto, eu só seleciono onde eu criei a tira e venho aqui, ó, cadê? Opa, não, é o contrário, né, Matheus? Seleciona a tira, seleciona o objeto e ele já vai jogar na altura média entre as duas. Seleciona agora as colunas e a tira e vem agora sim, vem aqui, ó, interseção. Apaga as de fora e tá aqui, ó. Vamos pintar de branco e tirar o contorno. Aí eu venho aqui para separar, né? Ou Ctrl K, um dos dois, qualquer um dos dois funciona muito bem. Vou duplicar para dentro e sempre jogar para baixo, assim, ó, duas pontas para baixo, como se tivesse em relevo. Aí vou jogar um 4 aqui. Como isso aqui já está pronto, duplico para o lado e espelho ele para o outro lado. Como é do mesmo tamanho, não tem problema ficar. Essa parte está praticamente pronta. Se você quiser um a mais, você pode adicionar uma porta. Aqui, ó, tem uma porta. Aí a gente vem no projeto. Olha só. Eu vou adicionar a porta aqui, ó. Esse lado, diminui mais ou menos e coloca desse outro lado. Aí só ajustar. Essa porta foi eu que criei, é uma porta bacana. Tem um efeito muito bacana de porta de aço. Agora eu só vou dar um Ctrl Page Down e jogar ela lá para trás, ó, tá vendo? Até ela sumir. Quando ela sumir, você volta 1. Pronto, entendeu? Aí, Matheus, mas agora você jogou a porta, ela ficou com um efeito parecendo um desenho animado. Aí que vem o segredo, sombra. Joga aqui, ó. A sombra mesmo. Pinta de preto, tira o contorno e joga uma transparência na sombra. Olha só que bacana. Vou jogar aqui para uns 92. Vamos jogar essa sombra lá para trás também. Shift Page Down, depois joga 1, 2, 3. Vamos ver se vai aparecer. Vou jogar mais, ele não apareceu. 4, é porque ele ficou muito para trás. Quando você dá um Shift Page Down, ele joga pro final mesmo, entendeu? Aqui ele já apareceu para mim, tá? Ó. Aí você joga assim e vai ajustando ao seu gosto. No caso, eu vou jogar bem aqui, ó. Esse aqui assim, aí é só ajustar a opacidade da sombra aqui, eu vou colocar uns 95 mais ou menos. Prontinho, ó. Você já tem uma sombra muito boa, uma sombra bem definida da marquise, né? Joga mais um pouco, na verdade eu vou jogar um pouquinho bem para cima, tá? Porque como o sol aqui não tá pegando muito forte, você tem que levar em consideração a iluminação, certo?
Do jeito que tá aqui, o projeto tá finalizado. É uma loja de roupa, obviamente, BD Jeans. Olha só como ela fica. Ela fica muito bacana, entendeu? É um projeto simples, porém com técnicas que você não encontra em qualquer lugar, só no meu canal. Você pode procurar, mas você não vai encontrar em outro lugar. Fora isso, se você tiver com qualquer pergunta, qualquer dúvida referente a um projeto, dúvida referente a outros vídeos do meu canal, pode deixar aqui embaixo que eu vou te responder. Lembrando, eu tenho um curso, eu tenho um método, tudo isso explicado passo a passo, sem nenhum desespero. Mesmo explicando aqui para vocês calmamente, eu tenho um método que explica passo a passo, mastigado, o que cada coisinha faz. Porém, as vagas estão fechadas no momento e não tem como abrir o carrinho agora, enfim. Por enquanto as vagas estão fechadas, mas para você que se pergunte, mas será que ele dá um curso disso? Sim, existe um método, existe um curso, porém as vagas estão fechadas. Muito obrigado por você ter acompanhado até aqui e te espero num próximo vídeo. Fui!